Conseguem escutar aí o jazz? Coisa bem suave, né? Afinal de contas, como eu sempre digo, saber e sabor tem tudo a ver. Nascem da mesma raiz, não é? Então, quem disse que aprender coisas necessárias para a nossa vida tem que ser enfadonho, cansativo ou mesmo chato? Nada a ver. Conhecimento é impulsionador da alma. Saber, conhecer é algo inerente à alma do ser humano. Então, por que não agregar a isso um bom fundo musical, não é? Estamos ao vivo. Vou colocar aqui uma saudação. Saudação, pessoal. É isso aí. E hoje a gente vai dar continuidade, não é? Vai dar continuidade à nossa escalada, ao nosso passo a passo, à nossa jornada da liderança. Vou baixar um pouquinho aqui para começar. Porque aqui não tem enrolação, você sabe disso, né? A gente chega, dá o recado que tem que dar, porque o tempo é algo escasso para todo mundo, é algo precioso para todo mundo, não é? Muito bem, então, nós estamos naquela mentoria que já está ficando conhecida aqui no Instagram, que é Virei Líder e Agora? Bom, agora você acompanha a nossa mentoria toda terça, toda quinta, sempre no mesmo horário, 4 horas da tarde. E a reprise pode ser acompanhada pelo IGTV. Você vai lá no IGTV que tem os outros 3 encontros passados. E esse também vai para lá assim que eu terminar esta live. Eu espero que vocês estejam curtindo, espero que esteja ajudando de alguma forma você que se tornou líder, mas ninguém ensinou como liderar, ou você que deseja a liderança, mesmo que você esteja ainda na universidade, mas já está mirando um crescimento profissional já na universidade, de olho no mercado. É isso mesmo, a gente tem que se antecipar, a gente não tem que reagir, a gente tem que agir, porque a reação acontece quando já estão acontecendo as coisas, então você só está reagindo. Isso é muito ruim, não é? Você tem que estar preparado para a ação. Claro, tem que estar preparado para a reação também, porque algumas coisas fogem do nosso controle, aliás, muitas coisas. Mas se não é o caso, se você tem tudo controlado nas mãos, por que não controlar também o seu crescimento profissional? Essa é a dica, podemos dizer que é a dica do dia. Muito bem. Conforme as pessoas vão entrando, a gente vai atualizando sobre o que nós estamos falando. Então, vamos relembrar as lives. Na primeira live a gente fez um mergulho sobre o que é a liderança, o que é ser líder, com base num texto de um dos homens mais conhecidos quando o assunto é liderança, gestão, negócios, que é o Peter Drucker. Vale a pena a gente voltar na frase. Vamos lá? Sem nos aprofundar, se você quiser mais detalhes, mais comentários sobre a frase, vai na nossa live de número 1, ok? Mas a live de número 1 dizia o seguinte, em cima dessa frase que eu tenho aqui do Peter Drucker. Vamos refazer aqui a caminhada. Segundo Drucker, a liderança é a abertura do olhar do homem para um horizonte mais amplo. A elevação da atuação humana a níveis mais altos,
a formação da personalidade do homem para além dos seus limites habituais. Então, muito claro, não é? Fica mais claro ainda se você acompanhar a live de número 1. Muito claro. O líder, ele não é aquele que enxerga o que a maioria enxerga. Ele tem que buscar enxergar muito além do que inclusive ele estava acostumado a enxergar, provavelmente. Então, se você não era líder e se tornou um líder, então muito provavelmente você precisa ampliar os seus horizontes. Deixa eu só fazer uma alteração aqui, que é preciso fazer. Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui mais rápido e mais fácil. Não. Ah, dá. Peraí. Colocar no modo não perturbe, né? Então daqui a pouco começa o telefone tocar. Então, precisa ampliar os horizontes, olhar mais à frente. O horizonte ele tem que estar mais amplo. É assim que vê, que enxerga, que pensa o líder. Por que tudo isso? Porque ele precisa crescer, ele precisa evoluir, ele precisa ter a ideia de que é necessário que ele cresça, que ele evolua, que ele aprenda cada vez mais, que ele melhore cada vez mais como ser humano e, obviamente, na sequência, melhorar como profissional. Então, tudo isso está encaixado no ser líder. E é importante que fique claro, por isso que foi a primeira live, não é? Porque se isso não estiver claro, se o candidato a líder ou o próprio profissional que já é líder, que precisa fazer um upgrade na carreira, que precisa amplificar o seu sistema de liderança, se não ficar claro que ele precisa ser uma pessoa melhor, uma pessoa com virtudes mais trabalhadas, uma pessoa que luta contra os vícios, contra tudo aquilo que nega as virtudes, então tudo vai por água abaixo, porque você não fica com aquela vontade, aquele desejo muito forte de querer ser uma pessoa melhor e, na sequência, um profissional melhor, que é isso que as empresas esperam de você, que o mercado espera de você, enfim, que a sociedade espera de você, não é? Maicon Dias, 53, muito obrigado, seja bem-vindo ao nosso encontro, que é toda terça e toda quinta-feira. Estamos falando de liderança nessa live. Sempre esse perfil, ele tem esse foco de liderança para você que quer liderar nos seus estudos, nos seus negócios, liderar onde você se apresenta. Então seja bem-vindo, sejam todos bem-vindos. E na sequência, então, da primeira live, vai lá se você não viu a primeira live. Na sequência da primeira live, nós entramos no processo do passo a passo de como se tornar um líder do zero. Então, na segunda live, nós demos o primeiro passo. E o primeiro passo foi qual? Se você lembra, o primeiro passo foi a autoconscientização. Conscientizar-se sobre si, conscientizar-se sobre os outros, conscientizar-se sobre o mercado da tua empresa, onde você atua profissionalmente, o mercado e também conscientizar-se sobre a sociedade. Então, são 4 etapas dentro do passo número 1, que é o passo que todo líder precisa dar, saindo assim da liderança do zero. Ah, Danilo, mas tudo bem, eu não sou um líder novato, eu já sou um gerente, eu já sou um diretor, eu sou um encarregado. Não tem problema. Muitos desses passos você nunca teve a oportunidade de ver. Muitos desses passos ninguém te ensinou. Por isso que existe aqui o @SigoLíder360, por isso existe esse perfil para aproximar você das coisas mais recentes sobre liderança, que o mercado exige de você, que a sociedade exige de você, que o cliente exige de você, que a empresa está exigindo de você, mas ninguém nunca parou para te ensinar. E eu estou fazendo isso aqui nessas lives todas as terças e quintas-feiras. Então, muito bem. Passo número 1, conscientização. Passo número 2 que a gente viu na live passada, de terça-feira, aliás, terça-feira passada. Qual foi? O passo número 2 foi como tomar decisão. Sim, é outra coisa que ninguém nunca nos ensina.
Ou você foi ensinado? Alguém te ensinou a tomar as decisões? Muito provavelmente não. Por quê? Porque isso não é um processo natural na vida das pessoas. Nosso pai, nossa mãe, nossa escola e também as empresas por onde nós passamos, ninguém nunca parou para nos ajudar, para nos ensinar a tomar as decisões, que é outra prerrogativa do líder. Então, se você pretende liderar, ou se você já lidera e quer melhorar a sua liderança, você já sabe que uma das prerrogativas, ou seja, uma das coisas que o líder mais é cobrado é tomar decisões. E a gente não toma mais decisões na base do chute, nós não tomamos decisões na base do eu acho que é melhor isso, eu acho que é melhor aquilo. Nós não tomamos mais as decisões como a gente tomava antigamente, quando o mercado não era tão competitivo como é hoje. Então, um mercado competitivo onde tem empresas, os nossos concorrentes, onde tem profissionais muito bem qualificados, tomando decisões constantemente, nós, os profissionais, os líderes, não podemos deixar de lado a capacidade de também melhorar a nossa capacidade de tomar decisão. Então, nós aprendemos na live passada, se você não viu, veja lá, mas eu vou relembrar aqui os pontos principais. Para se tomar decisão, nós precisamos de 4 etapas também, ok? Etapa número 1, coleta de dados. Coletei dados, organizei esses dados e eles se transformam na etapa número 2, que é informação. Organizei essas informações, estudei essas informações, debati com os meus colegas essas informações, me reuni para falar sobre essas informações, separei aquilo de informação que me interessa daquilo que não me interessa, estudei tudo isso, fui para a terceira etapa, que é o quê? Conhecimento. Então você já entendeu, dados organizados se transformam em informações. Informações estudadas se transformam em conhecimento. E a quarta etapa nada mais é do que a tomada de decisão. Então, essas etapas fazem parte do segundo passo. De um total de 4, nós estamos vendo em todas as lives um passo por vez. Okay? Claro que a gente não consegue se aprofundar por causa do tempo. Uma live como essa, por exemplo, tem 30 minutos, não é? Porque o tempo da gente é corrido, o seu tempo é, o meu tempo é. Mas em 30 minutos a gente consegue pelo menos provocar você a respeito da importância de estudar, se preparar para ser um líder melhor. Quem chegou? Deixa eu ver aqui. Karina Curral del Padre, direto do Canadá. Muito obrigado, Karina, por sua presença também. Estamos falando, claro, como sempre, esse perfil só existe por isso, falando de liderança. Estamos no terceiro passo. Então hoje teremos o terceiro passo sobre como transformar conteúdo, conhecimento, que é isso que eu estou passando, em liderança. Se o primeiro passo é conscientização, se o segundo passo é tomada de decisão, o terceiro passo vai ser a comunicação. Sim, o líder ele também tem essa prerrogativa de aprender a se comunicar muito bem. Aprender a se comunicar? Será que é preciso? Todo mundo não sabe falar, escrever? Aí que está o grande erro, ainda muito grande, muito presente nas empresas. Achar que comunicação é algo simples, é algo fácil, é algo que qualquer um, depois que aprende a falar, depois que aprende a escrever, a ler, vai saber fazer. Não. Assim, a queima-roupa eu já digo, não. E os profissionais mais experientes, eles sabem disso. Sabem que comunicação é algo difícil, complexo, existem muitos caminhos para você chegar a uma comunicação eficaz. Existem muitas possibilidades dessa comunicação não ser eficaz. Existem enormes possibilidades dos ruídos, que é o que a gente chama em comunicação, aquilo que as pessoas entendem mal. Dos ruídos provocarem muitos problemas. Problemas entre relacionamentos, problemas entre gestores, problemas entre empresa e colaboradores, entre empresa e mercado, entre empresa e clientes, e etc.
Eu costumo dizer que a comunicação é tão importante que, se ela for mal feita, imagina uma comunicação entre embaixadores de países. Como fica isso? Não é? Uma comunicação errada pode causar um problema diplomático, uma crise diplomática. Então é super importante que o líder também aprenda a se comunicar. E é claro, existem muitas ferramentas de comunicação que, de novo, não dá para a gente se aprofundar aqui, a gente precisaria fazer um treinamento, e depois do treinamento a gente ainda precisaria fazer uma mentoria para que isso ficasse muito bem enraizado, através de horas de treinamentos, para que isso ficasse muito bem enraizado nos líderes, não é? Mas eu vou passar aqui algumas orientações e algumas dicas sobre a comunicação que o líder deve desenvolver dentro da sua empresa. Quando eu falo líder e empresa, faço essa relação de liderança e empresa, liderança e mundo corporativo, é porque a nossa live ela está focada nisso. Por quê? Porque o nome da live já diz tudo. Virei líder. E agora? Então, se você foi promovido à liderança dentro da sua empresa, então a gente precisa trabalhar uma liderança específica do mundo corporativo. Mas a liderança, é claro, ela não fica presa às paredes de uma empresa. A liderança pode ser desenvolvida dentro de casa, entre a família, o pai tem que ser um líder, a mãe tem que ser uma líder. Então a liderança pode ser dentro do ambiente religioso, dentro da universidade, você que é estudante. Júnior, falando de estudante, Júnior, você é estudante? Estou falando aqui das várias lideranças, seja bem-vindo, Júnior, das várias lideranças que são possíveis de serem desenvolvidas. Então a liderança dentro da universidade. Você pode liderar os seus estudos, liderar a sua carreira universitária, você pode liderar dentro da política, você pode liderar dentro do seu negócio, ou seja, você que é um empreendedor, liderar o seu negócio no mercado. Então a liderança é muito vasta, mas aqui especificamente é a liderança de mercado que eu estou mais focado, ok? Muito bem, então um líder dentro de uma empresa, um líder de um departamento, de um setor, ele precisa saber se comunicar. Eu acredito que seja muito claro isso, muito fácil de entender. Um líder que não se comunica bem, fui seu aluno? Ah, muito legal, Júnior. Que bom. Então, seja bem-vindo ao quadrado. Os ex-alunos são bem-vindos e muito bem-vindos nas nossas lives, nos nossos trabalhos. Então, como é que anda, Júnior? Você já lidera pessoas, já está num departamento liderando, ou pretende fazer isso? Então você está no lugar certo, né? Você já acompanha as minhas aulas, sabe como é a pegada nas aulas, é a mesma pegada aqui nas lives. Então desenvolver o terceiro passo da liderança é fundamental. Então, relembrando, o terceiro passo é exatamente a comunicação. Mas por que exatamente ter que desenvolver no terceiro passo a comunicação? Por que não é no segundo passo, no primeiro, no quarto, no quinto? Porque existe um motivo muito simples para isso. Se no passo número 2 você vai obter conhecimento, lembra? Dados, informações, conhecimento para tomar decisão. Então, se você vai obter conhecimento, se você vai obter informações, se você vai obter dados para tomar decisões, é um motivo muito claro que no terceiro passo você comunique primeiro os dados, as informações, conhecimento, as decisões que você precisa comunicar para quem? Para os seus liderados, não é isso? Então, você aprende a comunicação, aprende a comunicar aquilo que você deseja que seja feito no departamento. Tem que saber falar, não é dar ordens, não é simplesmente dizer eu mando e você obedece, isso já foi o tempo. Nós estamos falando aqui da velha figura do chefe, não é? Do comando e do controle. É claro que existem muitas empresas ainda nesse esquema do comando e controle, não é? Mas as grandes empresas, as empresas que querem permanecer no mercado, que querem crescer, que querem atrair talentos, ela tem que deixar de lado, abandonar completamente esse mecanismo já ultrapassado do comando e controle, que tem a figura do chefe no topo do iceberg, não é? Então tem aquele
aquela figura que diz o que você tem que fazer, controla a sua hora de chegar, a sua hora de saída, a hora do almoço, controla tudo aquilo que você tem que fazer e deixar de fazer. Então essa figura está ficando cada vez mais no passado. No lugar dessa figura, eu treino uma pessoa para liderar, porque o líder, ele não dá o comando e controle. O líder, ele é seguido, ele é obedecido porque as pessoas acreditam nele, e não porque ele é alguém que tem poder. Ok? Então fica óbvio, fica muito claro que o líder precisa aprender técnicas de comunicação, que eu vou daqui a pouco falar um pouco mais sobre elas, e se não der tempo, eu continuo na live de terça-feira que vem, mas o líder precisa aprender as técnicas de comunicação para saber comunicar as suas ordens, para saber comunicar com os seus colaboradores o que a empresa espera deles, mas vai muito além disso. A comunicação também é uma área gigante. Então, eu vou enumerar algumas coisas que são necessárias que o líder aprenda a comunicação. Por exemplo, já falei, não é? De passar para os liderados aquilo que a empresa deseja deles. Outra coisa, dar feedbacks. Inclusive, essa semana é a semana do feedback aqui no meu perfil, @sigolíder360. É a semana em que eu estou mais postando, fazendo postagens sobre dicas, sobre orientações, feedback. Feedback para os líderes. Então, se você está acompanhando as postagens, você já viu diversos textos, vídeos, diversas postagens, de modo geral, falando sobre feedback. Dicas de ouro, inclusive, sobre como liderar através do feedback. Muito bem, então, passar o feedback para o seu colaborador precisa de técnica, não é chegar e deslanchar, a falar, a criticar, porque isso é do tempo do chefe. Um líder não faz assim. Precisa saber como fazer. Outra coisa que é importante é que ele tenha comunicação para exatamente ouvir feedbacks também, sim. Ele precisa estar preparado para saber escutar feedbacks dos seus liderados. Concorda? Na live anterior, um amigo que trabalha na Mercedes-Benz lá em Stuttgart, na Alemanha, ele falou que a própria Mercedes tem isso na política dela, de relacionamento com os colaboradores. 2 vezes por ano, então, provavelmente de 6 em 6 meses, aí eles param tudo, porque é o período do feedback. E se você, como colaborador, solicitar para o seu gestor, para o seu líder, feedbacks, esse líder tem que estar preparado para dar feedbacks a todo momento. Entendeu? Então, liderança requer um recurso fundamental, que é o recurso da boa comunicação. Para saber falar, mas também para saber escutar. E tem outras formas de você usar a comunicação. Então, passar para os colaboradores através de uma reunião o conteúdo que você quer que aconteça durante aquela semana. Você já deve ter participado de reuniões e a maioria delas, eu tenho certeza, foi enfadonha, foi chata e não gerou quase nada de produção. Tem que saber fazer uma reunião. Não é só reunir as pessoas e ficar lá 30 minutos falando. Tem que saber reunir as pessoas, saber utilizar as ferramentas de comunicação, ferramentas modernas de hoje, não é? As ferramentas da internet, as ferramentas dos manuais como o Word, o PowerPoint e tantas outras ferramentas que usam os slides. Então não é simplesmente você chegar e falar, mas você tem que ter um roteiro, tem que estar preparado com o conteúdo, tem que saber para quem você está falando, conhecer o público para quem você está falando. Então, a comunicação ela é um mundo praticamente. E não para por aí. Dentro dessa capacidade de você se comunicar, você pode dividir a comunicação no passo número 3 em também 3 formas, que é a comunicação humana, ou seja, eu aprendo a falar bem com as pessoas. Eu aprendo a comunicação oral, eu aprendo a comunicação não verbal, que é a comunicação do corpo, não é? A comunicação corporal. Isso tem uma influência muito grande na credibilidade do líder,
daquilo que ele quer que as pessoas entendam e daquilo que ele quer que as pessoas façam em nome dele e em nome da empresa. Então, a linguagem humana, linguagem corporal, linguagem verbal. Também tem a comunicação, podemos chamar assim, de corporativa. Eu já falei, uma reunião, um e-mail que você manda para os seus colaboradores. Tem que saber mandar um e-mail, não é encher lá de coisas, escrever em caixa alta, sem saber especificar, escrever demais, um texto enorme. Tem que saber escrever um e-mail. Tem que saber liderar à distância. Nós estamos ainda, infelizmente, na pandemia. Então, existe muito líder que está usando esse recurso que eu estou usando para falar com vocês. Usando uma live, usando o Zoom, usando o Google Meet, usando, sei lá, quaisquer outras ferramentas à distância, de forma remota. Então ele precisa saber liderar sem estar presente. Imagina o chefe fazendo isso, né? Não consegue, porque o chefe tem que estar ali no pé do ouvido do pobre do colaborador. Por isso que um chefe num espaço como esse tem como, não é? Então isso é super importante que o líder aprenda, não é? E também, além das reuniões, fazer uma palestra, alguma coisa, ensinar novos procedimentos que a empresa está adotando, tudo isso cabe ao líder e cabe a ele ter uma boa comunicação. Ainda para fechar, o terceiro elemento, podemos assim dizer. O primeiro elemento, então, é a comunicação humana. O segundo elemento do terceiro passo é a comunicação corporativa. E o terceiro elemento do terceiro passo é a comunicação com o mercado, que a gente chama de marketing. Não é? Então, o líder não precisa, claro, ser um especialista em marketing, mas ele precisa entender minimamente esse processo de comunicação que é muito sensível. Porque qualquer vacilo, a empresa pode ser condenada pelos clientes. Não estou falando só uma condenação jurídica, não é? Mas condenada para deixar de ser comprado algum produto da empresa porque foi feito um atendimento ruim, porque um colaborador não soube vender a imagem da empresa. Todos nós vendemos a imagem da nossa empresa, mesmo que nós não sejamos literalmente vendedores. Não? Nosso perfil na internet, por exemplo, vende a nossa imagem, onde nós trabalhamos. Existe um vínculo natural daquilo que nós fazemos, da empresa que nós trabalhamos, para a percepção que as pessoas têm de nós, não é? Do nosso perfil. Então tem que entender um pouco, sim, pelo menos uma quantidade de conhecimento que seja suficiente para que ele ajude os seus liderados a fazer uma boa gestão de marketing da empresa com o mercado e o marketing pessoal de cada um, que, como eu disse e repito, cada um tem, querendo ou não, gostando ou não, cada um tem uma parcela de responsabilidade na comunicação da empresa dela com o mercado. Tranquilo? Então, eu acredito que seja isso. Já estamos fechando os nossos 30 minutos normais de live. Quero agradecer a presença de vocês, quem entrou aqui na nossa live, relembrando o Júnior, a Karina, Maicon Dias, é isso, Michael deve ser, não é? Maicon Dias. Então, muito obrigado pela presença de vocês. Vão acompanhando as lives, que no final vocês vão ter praticamente um mini curso, não digo assim um mini curso, mas uma mentoria, que é isso que eu me proponho aqui. Uma mentoria que é uma orientação daquilo que você, que deseja ser líder para valer, não só no crachá, não é? Mas um líder que as pessoas sigam você. Então essas lives, essas mentorias online podem sim despertar, pelo menos despertar, provocar em você a busca pelo conhecimento da liderança. Tá bom? Muito obrigado, fiquem com Deus e até a próxima live, que acontece terça-feira, 4 horas da tarde, quando nós vamos entrar no quarto e último passo, que é o aperfeiçoamento constante que o líder precisa ter. Tá bom? Valeu, gente!